tarde. Que a paz, o amor, a sabedoria e a bondade infinita de nosso Mestre Jesus possam se fazer presente em nossos corações nessa nossa conversa da tarde de hoje. Nessa tarde, nós vamos falar sobre uma lei que é talvez uma das leis mais importantes da nossa humanidade, a lei do progresso. A lei do progresso, constante no Livro dos Espíritos, na terceira parte, no capítulo 8º. É muito bom falar da lei do progresso, porque Deus ele é perfeito em tudo o que Ele faz. Sabemos que Deus é a causa primária, Criador de tudo, amor, inteligência e sabedoria infinita. E Deus nos cria, na questão número 115 do Livro dos Espíritos, Deus nos cria espíritos simples e ignorantes. Mas como Deus é perfeito, como Deus é sabedoria infinita, como Deus é amor infinito, Ele não nos criaria sem a opção de que sua criatura pudesse evoluir, pudesse galgar processos evolutivos. E esta opção, essa oportunidade desse progresso, Deus nos faz com o único intuito de que o homem busque a sua felicidade plena. Porque Deus sabe que, embora nos crie, como já dissemos, simples e ignorantes, este processo fará com que nós busquemos a evolução, estarmos próximos dele. Mas para isso, requer muito trabalho, muita dedicação, muito amor, muito empenho, muito estudo. Não vai ser fácil, mas Deus nos dá essa oportunidade. É tão importante entendermos que nos é dado a cada dia. Deus nos acredita a cada dia 24 horas para que nós possamos usufruirmos dela da melhor forma possível. Todos os dias esse ciclo se renova. A esse nome, Deus nos dá a vida. Então, é como se fosse uma conta corrente que Deus nos coloca lá. Todo dia acredita, 24 horas. E além de tudo, Ele nos dá um dom maravilhoso chamado o quê? Livre-arbítrio. A lei do progresso, ela é a 7ª lei das 10 leis morais. E como a gente já disse, Deus a criou com o intuito de conceder a felicidade plena aos homens. E esse processo, até você conseguir isso, você vai ter que trabalhar bastante. A lei do progresso ela é dividida em 2 partes, o progresso moral e o progresso intelectual. O progresso moral tem a ver com o livre-arbítrio, com a conduta. Já o progresso intelectual, ele quer dizer sobre a razão, o raciocínio, o intelecto, né? O estado natural e a lei natural, nós já sabemos que são coisas diferentes. Por quê? Porque o homem, ele tem a necessidade de evoluir fisicamente, porque o homem, quando ele é concebido, ele vem como recém-nascido, e ele não pode ficar naquele estado para sempre. Ele vai até seu estado adulto, e as leis, assim também devem ocorrer, o seu processo evolutivo. Porém, nem sempre o progresso moral, ele acompanha o progresso intelectual. Já está lá na questão 780 do Livro dos Espíritos justamente isso. São processos paralelos que não necessariamente tenham que ser evoluídos simultaneamente. No processo evolutivo, a questão 785 do Livro dos Espíritos diz que os maiores obstáculos desse processo, como sempre, o orgulho e o egoísmo. O orgulho e o egoísmo, eles remam contra todo o processo evolutivo. Quanto mais orgulhosos, quanto mais egoístas somos, menos estamos avançando na nossa evolução. Sabemos que isso é uma condição humana que é muito comum. E nós, seres humanos, ainda estamos muito, muito longe de conseguirmos dizimar essas duas
esses dois defeitos que são tão graves para o nosso processo evolutivo. Durante muito tempo, alguns homens, eles tentaram deter ou melhor, até entravar, né, a marcha do progresso. Mas como o progresso é uma conduta da natureza humana, é uma força viva, eles não tiveram êxitos. Embora existiram muitas guerras, muitas batalhas, as cruzadas, muitos momentos em que a humanidade era questionada, mas será que é para isso mesmo que nós estamos? Deus, em sua infinita sabedoria, sempre se incumbiu de colocar espíritos de luz nestas épocas para que toda esse desajuste fosse realinhado. E toda vez que esse grande desajuste acontece, né, no processo evolutivo, são enviadas grandes provas para que sejam forçados e reforçados os objetivos e metas de evolução, que são os nossos verdadeiros testes de fé. Deus nos faz esses testes de fé. Toda vez que a gente está num momento de muito desespero, de muita dor, muito sofrimento, é aquele momento que a gente recorre a Deus, curva os nossos joelhos e pede para que Deus nos ajude, Deus nos salve. E Deus nunca nos abandona. Nunca Deus nos abandona. Falar da evolução, falar do homem, sem citar Hippolyte Léon Denisard Rivel, Allan Kardec. Allan Kardec seja talvez um dos homens que mais hoje nos apoia e nos ajuda na busca desse nosso processo evolutivo. Por quê? Porque, como sabemos, Allan Kardec era um professor renomadíssimo, conhecedor de várias ciências, um homem cético e que, por curiosidade, após várias vezes ter sido questionado a respeito dos fenômenos das mesas girantes do século XIX na França, decide então um dia participar de uma reunião dessas com sua esposa Gabrielle. Só que, para espanto de Kardec, tudo aquilo que ele presenciara não tinha uma explicação científica. Não era truques, magia ou charlatanismo. E Kardec recebe uma missão de propagar a doutrina, de criar respostas, de obter respostas através dos espíritos, para que as pessoas conheçam a doutrina espírita. Olha essa missão. E Kardec, então, abdica de toda a sua vida pretérita e se lança de peito aberto a esse novo momento. E nesse seu processo de progresso, Kardec é testado várias vezes. E com o apoio de sua esposa, que sempre o apoiou em suas decisões e nunca o deixou desistir dessa missão, Kardec começa, então, a questionar os espíritos e começa a obter as respostas. E por que a gente fala isso? Porque toda a nossa lei do progresso é embasada no Livro dos Espíritos, na terceira parte. Na questão 790 do Livro dos Espíritos, a civilização representa um progresso, porém incompleto, dado que o homem não passa da infância à maturidade subitamente. Por isso que a gente fala do processo do progresso moral e do progresso intelectual. Já na questão 801 do Livro dos Espíritos, não ensinais às crianças o mesmo que ensinais aos adultos. Não deis um alimento a um recém-nascido que ele não tem capacidade de digerir. Ou seja, você pode sim ter as informações, ter o conhecimento, ter a necessidade de aprender e de evoluir, mas gradativamente. Tudo ao seu tempo. Dineu de Paula, um grande pesquisador, estudioso das leis morais, também reafirma em uma de suas obras que cada coisa a seu tempo, né? Assim como Kardec nos coloca ali na questão 790, na questão 801 também, no Livro dos Espíritos, cada coisa deve acontecer ao seu tempo. Então, para isso, nós sempre temos que estarmos preparados. Como? Através dos conhecimentos, através dos estudos e principalmente através da fraternidade, da caridade,
do amor e do respeito ao próximo. Como que o Espiritismo pode, então, nos ajudar nessa nossa marcha do progresso, no nosso processo evolutivo? Simples. Destruindo o materialismo. Acabando com o orgulho e com o egoísmo. O que o Espiritismo prega? O amor. Se nós conseguíssemos colocar a lei do amor no nosso cotidiano, a maior parte do tempo, talvez o nosso processo evolutivo ele seria... Óbvio que a gente sabe que o nosso processo evolutivo ele é moroso, mas ele seria menos complicado. A humanidade hoje precisa ter noção de que só o amor salva, só a caridade nos renova, a fraternidade é necessária, o respeito é necessário. Será que nós estamos fazendo tudo o que nós realmente podemos? É muito fácil a gente falar, eu sou caridoso. Até mesmo porque o eu sou não combina muito com caridoso, humilde. Por quê? Porque caridade não é você dar uma moeda no farol. Não é você pegar uma roupa, vou tirar as roupas do meu guarda-roupa e vou fazer uma doação. Isso é caridade? Sim. Mas a caridade verdadeira, a caridade moral, é aquela que você olha para o seu semelhante e você dá um abraço, você dá um beijo e diz, eu te amo, eu estou aqui. O que você precisa? Como eu posso te ajudar? Às vezes isso é tão mais importante do que uma moeda. É você dividir o que você tem com o seu irmão. Não que nós não possamos ter as nossas posses, os nossos bens, não. Somos merecedores. Mas que nós usufruamos isso para o bem, para a caridade. Para que a gente possa aprender a dividir com o nosso irmão. Porque muitas pessoas, às vezes, estão em situações bem piores que a nossa. E nós ainda nos sentimos no direito de reclamar. De dizer, isso só acontece comigo. Por que que tudo acontece comigo? Meu Deus, somos merecedores. Tudo o que acontece na nossa vida é merecimento. Nós já sabemos disso. O homem, a cada dia que passa, vem destruindo mais o seu planeta. E nós vamos ser cobrados por isso. Assim como nós somos cobrados pelo nosso corpo. Por esse corpo que nos reveste, a matéria. Deus nos concede essa matéria para que nós possamos passar uma daquelas dessa nossa existência. Deus falou, tá aqui essa roupa, usa essa roupa, o corpo físico, para que você cumpra a sua missão. Mas você vai ter que prestar conta disso. Nós não estamos sós no universo. Isso é um fato. Não estamos sós no universo. A espiritualidade se faz presente sempre em nossas vidas. É muito importante que nós saibamos que nós somos o que nós pensamos. Nós atraímos o que nós pensamos. Se eu penso positivo, se eu vibro positivo, eu vou atrair coisas positivas. Se eu não penso positivo e não vibro positivamente e vivo reclamando, você pode ter certeza que todos aqueles nossos irmãozinhos menos evoluídos vão captar essa frequência e vão estar absorvendo. Opa, é aqui mesmo que eu quero ficar. Então é importantíssimo o orar e vigiar, o prestar atenção no que pensamos. Começou a pensar mal, pensou coisas negativas, reconduz o seu pensamento, faz uma prece, vibre positivamente. É difícil, mas a gente começa a se doutrinar, a prestar mais atenção quando a gente lembra de que nós temos o conhecimento. E toda vez que a gente tem o conhecimento e não usa, nós vamos ser cobrados por isso. Um simples ignorante, quando erra, é relevado. Aquele que tem conhecimento, quando erra, já está usando o seu livre-arbítrio não para o bem. A questão 779 do Livro dos Espíritos também diz o seguinte: os espíritos mais evoluídos deverão ajudar aos outros. Ora, se nós sabemos que os espíritos mais evoluídos vão nos ajudar, então também temos que buscar a evolução para que nós também possamos ser, talvez um dia, esses espíritos evoluídos para ajudar os outros. Sabedoria, né? Hermínio de Miranda é um famoso escritor espírita. Em uma das suas obras ele fala sobre a sabedoria. Ele fala que a sabedoria é a capacidade da utilização ética da inteligência
e dos conhecimentos. Olha que beleza. Olha, presta atenção nisso que ele está dizendo. A capacidade da utilização ética dos conhecimentos. Ou seja, toda vez que nós temos um conhecimento, que nós temos esta sabedoria, a gente tem que utilizar isso de uma forma ética. Utilizar os conhecimentos para o bem. Olha só, esse é o puxão de orelha que nos é dado. Quantas coisas boas nós sabemos e que às vezes nós guardamos para nós. A gente tem que saber compartilhar as coisas boas com as pessoas. E não só com os nossos filhos, com os nossos sobrinhos, não. Com as pessoas que estão no nosso redor, as pessoas próximas a gente. Em cada geração, no processo evolutivo, o véu se dissipa. Por quê? Porque Deus, na sua infinita sabedoria, na sua infinita bondade, além do livre-arbítrio que Ele nos dá, e que nós já falamos sobre isso, o que Ele nos concede? A maravilha da reencarnação. Ou seja, você tem a oportunidade de fazer o bem. Mesmo que você não faça durante aquele ciclo, Deus lhe concede uma nova jornada para que você comece a resgatar os seus débitos pretéritos. E meus irmãos, quantos débitos pretéritos nós temos? Quantas reencarnações será que nós deveremos ter até quitarmos todos os nossos débitos? É uma pergunta, né? Mas Deus é maravilhoso. Ele nos concede a chance de resgatarmos. Então, para que você não tenha necessidade de esperar esta nova chance, tente nesse momento, nesse ciclo que você está vivendo, resgatar o máximo que você puder. Aquela inimizade, aquele parente que você não fala. O perdão não é vergonha. A humildade não é vergonha. E toda vez que nós ajudamos alguém, lê do engano, como diria Camões, nós é que estamos ajudando. Nós é que estamos sendo ajudados. Deus está nos dando a oportunidade de vivenciarmos aquilo que nós sempre sabemos que temos que fazer. Sermos caridosos, sermos fraternos, sermos amáveis. E toda vez que você ajuda uma pessoa, você se sente muito mais ajudado. E essa é a verdadeira função da caridade. A caridade verdadeira, espontânea, sem a necessidade de mostrar, sem a necessidade de falar. Lembremos, mais uma vez, o eu sou não combina com caridoso nem humilde. Lembra quando a gente estava na escola que a professora falava o M só dá a mãozinha para o P e para o B. E o eu sou, ele não dá a mãozinha para o caridoso e para o humilde, nunca. Toda grande caminhada começa com um pequeno passo. E nós sabemos que a nossa caminhada no processo evolutivo, ela é muito grande, muito longa, mas que a gente tem que dar os primeiros passos. Ou seja, sermos fraternos, sermos amáveis. O mundo precisa de mais caridade? Sim, sempre vai precisar, mas o mundo precisa de muito respeito. Respeito, o mundo precisa de muito respeito. Saber entender que o meu pensamento não deve ser o mesmo pensamento do meu irmão. E que ele deve respeitar o meu pensamento, assim como eu devo, mais do que tudo, respeitar o pensamento dele. Respeito. Respeito para com os nossos idosos, porém os nossos idosos também têm que ter respeito com as novas gerações. Nós temos que ter respeito com as novas gerações, porque são gerações que já vêm com um acúmulo de informações muito mais rápidas do que nós a processamos algumas gerações atrás. Deus e a espiritualidade amiga sabe que já vem nos preparando já para que o nosso planeta, que passa por um processo de regeneração muito longa, já comece a se preparar para as novas eras. Estamos atravessando momentos e que estaremos chegando recentemente a novas eras. A partir do momento que a gente começa a fazer essa mudança e que a gente começa a agir de verdade, a gente percebe que a nossa vida começa a mudar. Antigamente você não tinha tempo para nada. Eu não tenho tempo. A partir do momento que você começa a colocar a sua vida em ordem, você vai ver que você tem tempo para tudo. E toda vez que você tem o tempo para o bem sempre vai ter tempo para você. O bem não tira férias. A gente também não pode fazer isso. Buscar a reforma íntima e se aprofundar no estudo seja talvez uma das formas mais eficazes para que a gente comece a obter êxito em tudo isso. Existe uma cena que eu gosto muito. Quem teve a oportunidade de ver o filme ou ler o livro
Nosso Lar, de André Luiz, psicografado por Chico. Ele diz o seguinte: André Luiz, num de seus momentos de desespero nas zonas umbralinas, ele se prostra a Deus e diz: pelo amor de Deus, me salva, não aguento mais. E Deus o abandona? Não. O que Deus faz? Atende ao pedido da mãe de André Luiz e manda a espiritualidade amiga resgatá-lo das zonas umbralinas e levá-lo para o nosso lar. A partir dali começa um processo longo de recuperação, onde existe a necessidade de uma aceitação daquele momento, daqueles problemas que ele estava passando. E ele começa a perceber que tudo aquilo o que ele estava vivendo era a reação das suas ações pretéritas. E ele começa um processo vagaroso de evolução. E ele começa a ter entendimento, e ele começa a despertar para as suas curiosidades, ele começa a trabalhar, ele começa a ser verdadeiramente útil, não como ele era quando encarnado, e ele percebe que o amor, a fraternidade e a caridade são realmente as grandes riquezas do homem. E dali para frente, ele começa a entender a sua função no processo evolutivo. Nesse momento, o convite é que a gente faça por carinho, por amor ao próximo, que a gente haja agora, a gente utilize os nossos conhecimentos, a gente se apoie na doutrina espírita e possa agir de verdade. Kardec sempre colocou que, a partir do momento que ele aprendeu que a espiritualidade sim estaria com ele, ele confiava piamente. E mesmo sendo cético, ele questionou, pegou todas as respostas, fazia com que as perguntas viessem de todos os cantos, as juntava e tinha certeza de que aquilo sim era verdadeiro. E mesmo sendo perseguido, ele jamais abandonou os seus sonhos. A gente sabe que tudo o que nós fazemos em nossa vida, na nossa existência, vai ter um retorno. A nossa semeadura sempre é livre, a nossa colheita, sabemos que ela é obrigatória. Semeemos o paz, semeemos amor, semeemos o bem, semeemos caridade, pois a nossa colheita será disso. Acredito que talvez um dos pensamentos mais corretos e que nós sempre temos que guardar com o maior carinho do mundo é que o errado é sempre errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. E o certo sempre vai ser o certo, mesmo que só você o faça. Falar sobre as leis do progresso, sobre a lei do progresso é uma das coisas que mais me trouxe felicidade, porque faz nos aprofundar nos estudos, faz sabermos o quão ainda temos que estudar, evoluir e galgar novos passos rumo a esta evolução. Eu tenho certeza absoluta que esses pequenos momentos nos fazem refletir bastante sobre algumas das nossas condutas cotidianas e que nesse livro existem muitas respostas, não só no Livro dos Espíritos, mas no Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese. Todo o Pentateuco espírita ele nos ensina bastante sobre a nossa doutrina, além dos romances espíritas, além das palestras, de todas as formas que a gente possa buscar o nosso conhecimento. Porém, nunca nos esqueçamos que não basta apenas estudar, não basta apenas aprender. Nós temos a necessidade de pôr em prática. Então, nessa hora, eu desejo que a luz, a sabedoria e toda a benevolência do nosso Mestre Jesus possa nos acompanhar sempre e que nós possamos nos encontrar em breve com mais uma parte do nosso querido estudo da doutrina espírita, com mais um assunto, com mais um papo maravilhoso. Muito obrigado e uma boa tarde para vocês.